Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira e última parte da entrevista da Wirla, onde ela continua a nos dar novos detalhes sobre a sua EQM e também a responder as nossas perguntas. Se você não assistiu a primeira ou a segunda parte, não tem problema nenhum, é só acessar os links, eles estão disponíveis para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere tudinho e volta aqui para encerrar com chave de ouro essa bela entrevista. Bom proveito! Essa bola de luz que um ser colocou dentro da testa do outro e que, pelo que eu entendi, foi colocada na sua testa também, o que é essa bola de luz? Como que você define? Eu acho que seria medicina, a cura que não me deixou voltar com sequelas. Que a primeira coisa em que o ser me fala, que ele diz, vai voltar sem sequelas, por merecimento. Foi vamos dizer assim, medicina, porque a gente não tem outra palavra, a cura, que foi feita no meu corpo. Você diz que você sentia que você não tinha corpo, mas ele era transparente. Foi uma figura de linguagem para explicar que você se sentia totalmente como um livro aberto para ele, ou tem algo além disso, como mesmo eu não sentindo ter um corpo, de alguma forma eu tinha? Mesmo não tendo corpo, mas é uma sensação, é mais do que uma sensação. É mais do que uma sensação. Você existe, apesar de que você não leva esse corpo carnal. Você é íntegra, a sua consciência é íntegra. Você não perde a consciência. Mas o que isso tem a ver com corpo transparente? Exatamente, é que esse ser, essa consciência, ela teve acesso a toda uma vida, a toda a minha vivência. E não só a vivência de Wirla aqui. É muito mais profundo. Nessa sua volta, após a experiência, você no dia a dia, convivendo com pessoas que não passaram por essa experiência, como é que você se relaciona com as pessoas? Você se sente como um peixe fora d'água? Sim, eu tento me conter. Eu tento me conter. Só as pessoas mais íntimas, meus filhos, minhas noras, que sabem dessa história. E agora, só do canal. Mas, que vão me chamar de louca. É que é interessante pelo seguinte, você, ao mesmo tempo, você tenta se conter, você talvez se sinta um peixe fora d'água em relação às pessoas que não sabem sobre isso, mas ao mesmo tempo você foi acordada para trabalhar, e o trabalhar tem a ver com contar sobre isso, não é? Sim, sim. É simples, Carlos. É simples. É amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu amar ao próximo como a mim, acabam todos os problemas do mundo. Simples. O difícil é seguir essa coisa simples. Com a sua volta, você mudou no sentido dos seus sentidos ficarem mais aguçados, de você ter premonição, de chegar alguém perto de você e você imediatamente sentir o sentimento da pessoa? Algo mudou? Sim, sim, sim. Inclusive ainda no hospital. Senti vindo de um médico, uma sensação muito negativa. Muito negativa. Mas não, é como assim, o peixe fora d'água, que não vai se resolver. Fica para mim. Mas é uma percepção
É uma capacidade de sentir que você não tinha antes. Não, não. E eu procuro também não alimentar isso. Eu fico pensando, você foi para um lugar onde você tinha esse tipo de comunicação com as pessoas, que não era falando, era por sentimento. Você acha que talvez essa capacidade aumentada de perceber o sentimento do outro na sua volta seja uma espécie de resquício de uma capacidade que você teve lá? Pode ser. Só o tempo é que vai mostrar isso. Quando você esteve lá, qual a sensação que você tinha o tempo todo? Você já me disse que não era de sensação de unidade, mas tinha paz, tinha felicidade, tristeza. O que você sentia? Eu não sentia saudade dos filhos. Eu não sentia saudade dos netos, porque é uma plenitude, é uma coisa interna, que ali é o lugar ideal. É como se os netos e os filhos estivessem dentro dessa plenitude? Não serve de, vamos dizer assim, deixa eu me explicar. De você ficar agarrado de... E meus filhos, primeiro, que eu não tinha consciência que eu estava morta. Eu não sabia que estava morta. Eu não sentia. E meus filhos, e meus netos? Em nenhum momento você percebeu que você estava morta? Nenhum momento. Foi e voltou? Fui e voltei. Eu me vi diante dessa consciência já, diante dessa consciência. Eu não vi meu corpo, eu não vi túnel, eu não tive essa experiência. Eu já me vi diante dessa consciência, essa consciência já passando essas informações. E essa consciência tinha que tipo de voz? É uma voz que você escuta e que você sabe que ela é muito bondosa, ela é muito poderosa, mas não é poderosa de ser uma voz de trovão, não. É a emoção que lhe passa, de uma voz que você entende que é uma voz de quem tem poder, mas é um poder de amor. Mas é uma voz comparável a uma voz humana? Não chega nem na sombra de uma voz humana. Primeiro porque não é voz, é telepatia. Então nem teria sentido perguntar se é voz masculina ou feminina. Tem sim, gênero masculino. Quando você estava lá, Wirla, de alguma forma você sentiu um aumento na sua capacidade de compreensão? Sim, vem um entendimento sem você saber que tem aquele entendimento. E é como você já soubesse antes, mas tivesse, de uma certa forma, esquecido? Ai, Carlos, eu não sei dizer isso. Eu sei que naquele momento não precisava ninguém falar. Eu sabia. Sobre você, sobre a raça humana, sobre o universo, até que ponto aumentou esse seu conhecimento? O que aumentou foi essa empatia. Eu vim com esse sentimento de empatia. Você diz que essa voz, essa consciência que falou com você, te impressionou pela inteligência. O que significa isso? É que eu sabia que ele sabia de tudo. Carlos, é uma sensação de que aquela consciência tudo sabe, tudo vê, sabe tudo. E você em algum momento falou que isso não tinha nada a ver com religião. Não. E, inclusive, se eu não falei, vou falar agora. Eles falaram que não existe religião. Religião é coisa do homem da terra. E de que forma você interpreta essa informação para você? O que existe são nossas ações.
que rege o universo? Uma consciência muito inteligente e amorosa, mas que eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. E o que é fazer a minha parte? É a empatia, eu ajudar o meu irmão, independente de ser irmão de sangue ou um desconhecido. É essa chave que precisa ser mudada na população. Sobre essa cortina que você viu, você sentiu que você não podia atravessar, que não podia abrir aquela cortina. O que aconteceria se você abrisse? Eu não indaguei. Mas você não sentiu que fosse algo do tipo, se eu abrir a cortina, eu não volto? Não, Não era um limite que você não podia ultrapassar? não. Simplesmente eu sabia que não era para eu abrir aquela cortina. Eu tinha esse conhecimento. Nós vivemos um momento muito especial no planeta, e isso eu estou falando como físico, tá? Um físico sabe ler gráficos de uma forma muito específica, ter uma compreensão sobre o que pode acontecer ou não em função da concentração X ou Y que tem na atmosfera e outras coisas. A sensação é, como físico, que nós teremos tempos difíceis aqui. Isso é leitura de gráfico feita por físicos. Então, levando isso em conta, você tem alguma coisa a dizer para todos nós, pensando também nas suas sensações, na sua instrução que você recebeu? O que nós temos a fazer com relação ao próximo, com relação ao planeta, para lidarmos com os desafios que vêm pela frente? Sabemos já o que deve ser feito. O difícil é a prática. Então, um outro entendimento a que eu tive acesso é que a nossa vida aqui nesse planeta, ela é muito rápida. Então, que a humanidade aprenda que, pelo fato de que tudo é deixado aqui, o que levamos são as nossas ações, que não adianta acúmulo material. Não acumule, não precisa acumular nada. Nem o nosso corpo consegue entrar em outra. Nesse lugar. Imagine uma doença em que ela se torna irreversível e não tem mais o que dar jeito. Isso é o Irla falando, o meu entendimento. E que seja qual for o final a ser dado, cada ser humano. Ai, Carlos, vai para onde lhe é de direito. É complicado, Carlos, falar sobre isso, muito complicado. Mas que, como se fosse uma doença em que não existe mais retrocesso dessa doença. Então, vamos tentar fazer, mesmo nesse caos, tentar fazer o melhor que pudermos. Então eu vou prestar muito atenção no que você vai me dizer como resposta à pergunta, que é final na entrevista. Qual é o seu recado para todos nós? Vamos ajudar o próximo. Amar. Ajudar, minha gente. Ajudar o desvalido.
a ajudar ao desvalido, a ajudar ao fedorento. Vamos equilibrar essa balança. Simples. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega o vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou teve uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?